Olá, sou o professor Eustáquio, professor de História do IFTM, campus Uberaba. O tema de hoje se refere ao período regencial de 1831 a 1840. Esse período vai da abdicação de Dom Pedro I até a ascensão de Dom Pedro II. Esse período também é marcado por muitas revoltas e instabilidade política. Bem, antes de começarmos a falar propriamente do período regencial, vamos relembrar alguns pontos. Por que Dom Pedro I, que assumiu definitivamente o trono em 1821, com a ida de Dom João VI para Portugal, e ele que tinha o trono e o poder vitalício, acaba renunciando em 1831, em favor de seu filho, o Pedro de Alcântara. Dom Pedro enfrentou muitos problemas, principalmente devido às suas características absolutistas, né? A crise econômica, a derrota na Guerra da Cisplatina, o seu caráter extremamente centralizador, a repressão violenta à Confederação do Equador e principalmente o seu envolvimento direto na disputa do trono em Portugal, diante da morte de seu pai, Dom João VI, em 1826, ele passa a disputar o trono com seu irmão, o segundo da linha sucessória, o Dom Miguel. E assim, diante das fortes pressões políticas do Partido Brasileiro, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho, o Pedro de Alcântara. Mas aí isso gera um grave problema. O herdeiro tinha apenas 5 anos de idade. Diante dessa situação, a Constituição de 1824 determinava que o país deveria ser governado por 3 regentes, até que o herdeiro atingisse a maioridade, o que aconteceria em 1844, quando o Pedro de Alcântara atingiria os 18 anos. Bem, esse período foi extremamente conturbado. Graves crises econômicas, instabilidade política, revoltas separatistas, enfim. E essa gravidade, essa turbulência, acabou acelerando a ascensão de Dom Pedro II ao trono. E através do golpe da maioridade, acaba-se o período regencial e o herdeiro Pedro de Alcântara, agora com o título de Pedro II, assume o poder com apenas 15 anos incompletos. E o objetivo, claro, da ascensão de Dom Pedro II, além de acabar com o período regencial, foi estabelecer a pacificação do país, manter a integridade territorial e, principalmente, manter os interesses intactos da elite, ou seja, o latifúndio e a escravidão. Bem, conforme já adiantamos, esse período regencial foi uma transição entre a renúncia, a abdicação de Dom Pedro I e a ascensão de Dom Pedro II, em 1840. Esses 9 anos foram marcados por muita instabilidade política, né? A própria vacância do trono, a ausência de um imperador, né? Aliado à crise econômica, a disputa pelo poder, né? E isso acaba gerando movimentos de caráter separatista, as chamadas rebeliões. E, com exceção do Sudeste, vários movimentos separatistas surgiram no país. No Sul, na Bahia, até mesmo na região do Grão-Pará, né, e o Maranhão. E essas revoltas separatistas, muitas delas de caráter até republicano, acabaram assustando as elites brasileiras, né, os setores mais conservadores, e viram, diante dessa situação, somente a ascensão de Dom Pedro II ao trono acabaria com essa instabilidade política. Bem, esse período regencial ele é marcado por 2 fases distintas. Se o período anterior, o governo de Dom Pedro I, chamado também Primeiro Reinado, foi marcado
pelo conservadorismo, pela centralização do poder, os regentes, pelo menos no primeiro momento, de 1831 até 1837, vão dar um ritmo mais liberal, com maior descentralização do poder, principalmente com o ato adicional. E esse período do chamado avanço liberal também é marcado pelo início das rebeliões regenciais, as chamadas rebeliões de caráter separatista. E assim, em 1837, com a ascensão do conservador Araújo Lima, há uma chamada recentralização do poder, o chamado regresso conservador, que termina em 1840, com a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Esse período regencial ele já estava previsto na Constituição de 1824, que determinava que, na vacância do trono e na impossibilidade do herdeiro assumir, o Brasil deveria ser governado por 3 regentes. Assim, em 1831, 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdica ao trono em favor de seu filho e volta para Portugal, 3 regentes vão ser escolhidos, né, de forma provisória, né, de abril até julho de 1831. É a chamada regência trina provisória. Com o retorno dos deputados, né, do parlamento brasileiro, que estavam de férias, né, eles escolhem uma regência trina permanente. E essa regência trina permanente, ela vai de 1831 até 1834. Com a reforma na Constituição, chamado Ato Adicional de 34, a principal mudança foi a instalação de uma regência una. Em vez de 3 regentes governando, agora uma regência una e eleita. E o eleito foi o padre Feijó, um dos principais políticos da época, do Partido Liberal. O Feijó vai governar de 1835 a 37. E, com a renúncia de Feijó, em 37, quem assume o trono é o conservador Araújo Lima, iniciando aí o período do regresso conservador. Enquanto que de 31 a 37, conforme já dissemos, foi o chamado avanço liberal. Bem, esse período também é marcado pela ascensão de alguns grupos políticos, né? E esses grupos políticos eram 3, os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os restauradores, ou caramurus, eram um antigo partido português. Esses aqui são os partidários de Dom Pedro I. São eles representantes da corte, os burocratas, principalmente aqueles que chegaram ao Brasil com a vinda da corte portuguesa e que permaneceram aqui, burocratas, comerciantes portugueses e aliados de Dom Pedro. Esses restauradores ou caramurus, eles tinham características absolutistas e eram extremamente conservadores. Qual que é o objetivo deles? Manter uma monarquia fortemente centralizada. E o principal objetivo já está inserido no nome do partido. Eles queriam restaurar o governo de Dom Pedro I. Queriam voltar ao Reino Unido, Brasil, Portugal. E assim, o objetivo deles era conseguir fazer com que Dom Pedro I retornasse ao Brasil, já que em 1831 ele havia ido embora para governar Portugal e disputar o trono com o seu irmão, já que João VI havia falecido. E assim, em 1834, com a morte precoce de Dom Pedro I, aos 36 anos de idade, o partido deixa de existir. É o fim do Partido Restaurador. O outro grupo político do período regencial, e o mais forte, é o liberal moderado, também conhecido como chimango ou chimangos. Esses eram representantes das oligarquias rurais, os grandes proprietários. E o que eles queriam? Qual que é a proposta? Eles queriam a manutenção da monarquia, mas uma monarquia mais descentralizada, que o imperador dividisse o poder com os deputados. Eles queriam a manutenção da monarquia e da própria escravidão, já que são proprietários, grandes proprietários de terra, são latifundiários e também escravocratas. Bem, esse grupo
né? Eles querem a manutenção do poder. E é óbvio, eles queriam dividir o poder com o rei. Eles são representantes da chamada região Centro-Sul, o atual Sudeste. Esse grupo, posteriormente, ele vai se dividir em duas alas. Esse grupo que vai governar durante todo o período regencial, mesmo com a divisão entre liberais e conservadores, esse grupo vai ser a principal força política. Por que vai ser a principal força política? Eles são os grandes proprietários de terra, são os donos do poder político também. Eles têm o poder econômico e o poder político. E o terceiro grupo são os chamados liberais exaltados ou farroupilhas, também conhecidos como jurujubas. Também são representantes das oligarquias rurais, mas não da região sudeste, mas principalmente das regiões periféricas, daquelas regiões que estavam em decadência econômica, principalmente do Nordeste. E eles estavam fora do poder, já que a corte estava instalada no Rio de Janeiro. Eles não tinham muita influência política. São representantes dessas oligarquias rurais das regiões mais periféricas e também setores de classe média urbana e também do exército. O que eles querem? São republicanos. E se são republicanos, eles querem proclamar a república e acabar com a monarquia. E qual seria esse modelo republicano? O federalismo, um Estado mais descentralizado, que o poder fosse dividido com as províncias. Esse grupo também quer a extinção do poder moderador. Vamos relembrar? O poder moderador foi instaurado no Brasil com a Constituição de 1824. Esse poder moderador era o quarto poder. Com o poder moderador exclusivo do imperador, o rei poderia dissolver o Congresso, nomear ministros, nomear juízes e também escolher os seus conselheiros de Estado. Esse liberal exaltado, ou farroupilha ou jurujuba, além da extinção do poder moderador, eles querem também a extinção do Senado vitalício e dos assessores do imperador, o Conselho de Estado. E já que eles não conseguiram chegar ao poder durante o período regencial, insatisfeitos com a situação econômica e política, principalmente, esse partido vai liderar as principais revoltas do período regencial: a farroupilha, a cabanagem, a balaiada e a própria sabinada. Bem, aqui esse esquema é bastante interessante. De 31 a 34, os três principais grupos, os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas ou jurujubas, os liberais moderados, chimangos, e os restauradores. Em 1835, principalmente com o ato adicional e a ascensão de Feijó ao trono, o liberal Feijó, esse grupo vai se dividir em dois. Esses três vão se dividir em dois. O restaurador, lembrando que ele acaba em 34, com a morte de Dom Pedro I em Portugal, né, já que a principal proposta era restaurar o absolutismo e o governo de Dom Pedro I, e o imperador Pedro I morre em Portugal, então esse partido desaparece. Ficando então apenas dois, os progressistas e os regressistas. Esses progressistas favoráveis à maior descentralização do poder, enquanto que os regressistas eram favoráveis à centralização, ao absolutismo. Em 1837, com a queda do liberal padre Feijó e a ascensão do conservador Araújo Lima na regência, esses partidos passam a se chamar, o progressista passa a ser o Partido Liberal e o regressista passa a se chamar Partido Conservador. Esses dois grupos, liberal e conservador, vão governar durante praticamente todo o período do Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II. E eles vão se revezar no poder, dentro do Congresso, dentro do Parlamento brasileiro. Bem, conforme já disse, essa regência trina provisória, o próprio nome já diz, vão ser 3 governantes que vão governar por apenas 3 meses. Né? E eles são representantes da região sudeste. Né?
da região mais rica do país. E o que eles vão procurar fazer? Né? Se Dom Pedro I, o governante anterior, era autoritário, era centralizador, absolutista, o que eles vão procurar fazer? Descentralizar mais o poder. Não se esqueçam que quem vai governar agora são os regentes. E qual que é a origem desses regentes? São representantes das oligarquias rurais, representantes do Exército, como o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, mas mais importante que isso, eles representam os interesses das oligarquias rurais e escravocratas. Então, o que eles vão fazer? Se o poder agora está com o parlamento, se o poder executivo agora é controlado pelo legislativo, eles vão suspender de forma provisória o poder moderador, o chamado quarto poder, que era exclusivo do imperador. Se o imperador não está governando, esse poder moderador vai ser suspenso provisoriamente. Eles também vão proibir a criação de novos impostos ou mesmo aumentar os impostos. Vão ser proibidos de decretar guerras, vetar leis e conceder títulos de nobreza, que é a exclusividade do imperador. Além disso, eles proíbem a dissolução da Câmara dos Deputados. Mas por que eles vão fazer isso? Porque eles têm o poder legislativo nas mãos e eles também são controlados pelo legislativo, pelo Congresso. E, em julho de 1831, quando retornam os deputados das férias, eles elegem uma nova regência trina permanente. E essa regência trina permanente deveria durar até a maioridade de Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II, que daria lá pelos idos de 1844. Bem, conforme já disse, não se esqueça, é importante, que no período regencial o poder político vai ser controlado pelo parlamento, deputados e senadores. Bem, na regência trina permanente, continua o representante do Exército, o brigadeiro Lima e Silva, como representante das oligarquias do Norte e Nordeste, João Braulio Muniz, e representando as oligarquias do Sul e Sudeste, o José da Costa Carvalho. E o grande nome desse período é o deputado Padre Feijó, que vai ser nomeado ministro da Justiça. Esse Padre Feijó vai ser o político mais influente do período regencial. Bem, em 1831, o Padre Feijó vai criar a Guarda Nacional. O que é essa Guarda Nacional? É uma milícia, é um grupo paramilitar composto por fazendeiros, os escravocratas. E qual que é o objetivo dessa Guarda Nacional? É armar os fazendeiros para proteger seu patrimônio, o latifúndio, e também conter qualquer tipo de revolta que pudesse abalar as estruturas das oligarquias rurais e da chamada economia de plantation. Então, o objetivo dessa Guarda Nacional é manter a ordem, ou seja, o latifúndio e a escravidão. Obviamente, se é uma guarda dos fazendeiros, ela vai proteger os interesses. Essa Guarda Nacional, ela foi longeva. Ela existiu de 1831 e só foi extinta em 1922. Outra importante resolução desse período da regência trina permanente, que não foi permanente, ela acabou durando apenas 3 anos, foi estabelecer o Código do Processo Criminal, de 1832. O que estabelece isso? Uma leve descentralização. O juiz de direito, na época conhecido como juiz de paz, antes ele era nomeado pelo imperador. Agora, no período regencial, esse juiz de paz, o responsável pela manutenção da justiça, ele passa a ser eleito, né, pelos... Não se esqueçam que a Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário. Para ser eleitor, tinha que ter uma determinada renda anual de 100 mil réis. E assim, obviamente, deu poder de justiça aos grandes proprietários rurais. Então, vejam a situação.
os regentes, eles vão dar poder de polícia aos fazendeiros com o estabelecimento da Guarda Nacional e o poder de justiça aos grandes fazendeiros. E é óbvio, se esse juiz, que é a principal autoridade nos municípios, né, autoridade não só judiciária e policial, é óbvio que o objetivo disso é estabelecer e resguardar os interesses dessas elites agrárias do país. Bem, e a maior resolução da regência trina permanente é o ato adicional. O que foi isso? É uma reforma na Constituição. Se a Constituição de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ela tinha caráter centralizador, ela tinha caráter absolutista, o que eles vão procurar fazer agora? Estabelecer uma reforma constitucional para descentralizar o poder. O objetivo qual era? Pacificar o país, tentar conciliar os interesses dos partidos políticos, os moderados e os exaltados. Os moderados queriam uma monarquia parlamentarista, a manutenção dos privilégios, a manutenção da escravidão e do latifúndio, e, principalmente, manter o poder político e econômico. Enquanto os exaltados, né, não se esqueçam, também chamados de jurujubas ou farroupilhas, representando os interesses das oligarquias dissidentes, principalmente das regiões periféricas do país, o sul, o norte e o nordeste, eles queriam uma república e a descentralização do poder, uma república federalista com o poder distribuído entre os estados, né? Bem, e a outra determinação desse ato adicional é descentralizar o poder. E assim, cria-se as assembleias legislativas nas províncias, os atuais cargos de deputados estaduais, que antes não existiam, né? Então vejam que agora os estados passam a ter, as antigas províncias passam a ter agora o direito de escolher, de eleger os seus deputados, né? Além disso, os regentes passam também a nomear os presidentes das províncias, os governadores, antes, exclusividade do imperador. Outra questão importante, resolução, era a criação do município neutro, ou seja, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, era a capital do estado e também a capital do país. Agora, Niterói passa a ser a capital do estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro passa a ser apenas a capital do país. Ela perde a função de capital do estado. Por isso, passa a ser chamado município neutro. O que seria Brasília hoje, né? Um distrito federal? Bem, outra questão importante, a substituição da regência trina pela regência una. E qual que é a grande novidade aí? Antes, eram 3 regentes escolhidos entre os próprios deputados e senadores. Agora não. Vai ser apenas um regente e esse regente passa a ser eleito e com mandato de 4 anos. Então, vejam como agora o ato adicional dá um perfil de uma república. Por quê? Vai ter um representante eleito a cada 4 anos e esse governante, esse regente, é como se fosse um presidente eleito a cada 4 anos. Mas não se esqueçam, não é uma democracia porque o voto era censitário. Só votava os grandes proprietários rurais. Outra questão importante desse período, né, estabelecendo pela reforma na Constituição, suspende-se o poder moderador, o poder exclusivo do imperador, né? Não se esqueçam que, com esse poder moderador, o imperador tinha poderes absolutistas, né, para nomear governadores, para nomear juízes, nomear ministros, Conselho de Estado, também desaparece, né? Então, vejam, importante reformulação na Constituição.
criação das assembleias legislativas nas províncias dos atuais estados, a criação do município neutro, a criação de uma regência una eletiva e a suspensão do poder moderador. Qual que é o objetivo desse ato adicional? Descentralizar o poder, tentar conciliar os interesses moderados e exaltados e pacificar o país, estabilizar a política no país. Bem, conforme já falamos, o nome forte desse período, o grande político da época, era o progressista, era o liberal Padre Feijó. E ele foi eleito para governar por 4 anos. E ele era o regente uno. Só que ele não fica os 4 anos. Ele vai renunciar com apenas 2 anos de mandato. Esse período, né, é marcado, além da continuidade da crise econômica, da insatisfação das classes populares, né, é também a insatisfação com o poder centrado no Rio de Janeiro. Então, principalmente essas oligarquias dissidentes fora do eixo do Sudeste, elas querem também o poder. E assim, aliada à crise econômica, insatisfação política, insatisfação popular, explodem as rebeliões. E o Brasil vai virar um caos, com revoltas separatistas. As principais revoltas do período regencial, com certeza o período mais turbulento, mais agitado, e por muito pouco o Brasil não se fragmentou territorialmente com esses movimentos separatistas, explodiram as revoltas exatamente no governo dele. Cabanagem, no Grão-Pará, Sabinada, na Bahia, e Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E nesse momento também, já falamos até, que há uma cisão do Partido Liberal. Os progressistas, aqueles que queriam uma descentralização do poder, né, eles vão formar o Partido Liberal. E os regressistas, de oposição ao Feijó, de oposição ao ato adicional, eles vão formar o Partido Conservador. Né? A elite econômica do país, né? Os grandes comerciantes, os burocratas, né? E os grandes proprietários rurais, favoráveis à centralização do poder e querem também a anulação do ato adicional. Né? E vejam, a renúncia do Padre Feijó vai marcar o fim do avanço liberal e o início do regresso conservador. Com a queda do Padre Feijó, o Partido Liberal perde o poder e quem vai assumir o comando do país são os regressistas, o chamado Partido Conservador. Então, qual que é a ideia agora? É tentar parar o freio parar o carro, melhor dizendo, dessas revoluções. É parar essas revoltas, é frear. E o objetivo agora é o quê? É retornar com o conservadorismo, é retornar com a centralização do poder. E para isso, o que deveria fazer? Escolher um novo regente. E o novo regente é o conservador Araújo Lima. Vejam, e qual que é o objetivo desse regresso conservador? Esse Araújo Lima é escolhido provisoriamente em 1937. Ele vai ser eleito para governar por 4 anos. E ele deveria governar até a ascensão de Dom Pedro II. Esse grupo deveria governar até 1844, quando Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, completaria os 18 anos e estaria apto para governar. Só que não vai dar tempo de esperar o menino atingir a maioridade. Daqui a pouco veremos sobre isso. Bem, agora há um retrocesso político, há a ascensão dos regressistas. E se os regressistas estão no poder, há uma maior centralização. E nesse sentido, quem que ele vai escolher para ser o seu principal ministro? Aquele que vai tentar combater as rebeliões regenciais. É o Bernardo Pereira de Vasconcelos, um dos principais políticos da época. Bem,
De realizações, o que ele vai fazer? A criação do Colégio Pedro II, da rede das escolas técnicas federais, né? O Arquivo Público Nacional e Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Que existem até hoje lá no Rio de Janeiro. E ele assume exatamente com qual objetivo? Tentar conter essas revoltas. E aumenta a repressão. Se o Feijó foi acusado de ser conivente e fraco na repressão dessas rebeliões, o objetivo agora é centralizar o poder e reprimir essas revoltas. E aí qual que é a ideia? É reunir forças do Exército e da Guarda Nacional, a milícia dos fazendeiros, do grupo paramilitar dos coronéis, exatamente com qual objetivo? Conter as revoltas. Em 1840, eles vão anular o ato adicional, com a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1840. Qual que é o objetivo? É retornar à centralização. Aos olhos da elite brasileira, aos olhos dos deputados e senadores conservadores, o ato adicional descentralizou o poder e isso estimulou as revoltas. O objetivo agora, qual seria? É centralizar o poder, de novo, no Rio de Janeiro, e exatamente estabelecer o quê? O maior controle sobre os órgãos policiais e a justiça nos estados. Os estados perdem a autonomia e agora volta a centralização do poder. E quem estava na oposição? Os liberais. Os liberais na oposição passam a articular a ascensão de Dom Pedro. Mesmo menor de idade, né? A ideia, qual é? É que somente a figura do imperador, que não precisaria disputar o trono com ninguém, o poder com ninguém, é somente a figura solene do imperador é que seria responsável pela pacificação do país. Assim, os liberais fundam o Clube da Maioridade e, através da imprensa, o objetivo é convencer o Congresso, convencer a elite brasileira que somente a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara é que o Brasil seria pacificado. Assim, em 1840, ocorre o golpe da maioridade. Os liberais, na oposição, coordenados pelo padre Feijó, eles dão um golpe da maioridade, um golpe de Estado, um golpe constitucional. Porque, se vocês observarem, quem deveria terminar o mandato legalmente e eleito para isso era o conservador Araújo Lima, o regente Araújo Lima. E assim, com o golpe de Estado, Araújo Lima foi afastado, é o fim do período regencial. Dom Pedro assume, com 14 anos e 7 meses, portanto 15 anos incompletos, exatamente com o objetivo de quê? Pacificar o país, conter as revoltas, manter as estruturas conservadoras, ou seja, o latifúndio, a escravidão, a agroexportação, a economia de plantation. Enfim, não fiquem pensando que a ascensão de Dom Pedro II ao trono é para melhorar as condições de vida do povo brasileiro, é para acabar com a servidão. Não, é para manter os privilégios da elite, manter as estruturas socioeconômicas. Bem, e ele vai conseguir. O longevo segundo reinado, ele vai governar de 1840, com o golpe da maioridade, e só vai terminar em 1889, com outro golpe de Estado, a proclamação da República, feita por Marechal Deodoro. Bem, ainda continuando o período regencial, esse período também, conforme já disse, é marcado pela explosão das revoltas, e nós vamos conhecê-las agora. Bem, conforme já dissemos, as rebeliões regenciais, né, ameaçavam a integridade territorial, muitas inclusive de caráter separatista, e teve também revoltas de elite, de classe média urbana, revolta das classes populares, revolta de escravos muçulmanos, enfim. E se essas revoltas tivessem prosperado e consolidado os seus objetivos, o Brasil não teria essa configuração territorial atual, né? E exatamente a ascensão de Dom Pedro II é para conter essas revoltas, manter o latifúndio e a escravidão. A cabanagem
ela vai acontecer no chamado Grão-Pará, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Revolta dos Malês também na Bahia e a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Bem, começamos com a Revolta dos Malês. Essa Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, ela foi conduzida pelos escravizados islâmicos, né? Entre inúmeros africanos que vieram ao Brasil, ou melhor, que foram, né, escravizados aqui no Brasil, no chamado tráfico escravo interatlântico, né, vieram muitos islamizados, né? E esses malês, eles eram leitores do Alcorão. E qual que é o objetivo dessa revolta? Obviamente, acabar com a escravidão, estabelecer também uma liberdade religiosa, porque no Brasil havia religião oficial, o catolicismo, e outros cultos eram proibidos e até reprimidos. Então, qual que é a ideia desses malês? Formar aqui uma república islâmica. Acabar com a escravidão, acabar com a religião católica e estabelecer a religião islâmica, né? E a repressão será extremamente violenta. Em torno de 100 escravizados foram exterminados em praça pública. E assim, não é? A própria Guarda Nacional consegue reprimir essa revolta, né? E não se esqueçam, importante dizer, que ela tinha um grande exemplo. A revolta do Haiti, né? Que foi a única rebelião de escravizados a chegar ao poder lá na América Central. E isso era um perigoso exemplo para as elites, para os latifundiários e escravocratas, né? O temor de uma revolta de escravizados, já que eles eram a maioria da população, né? Os negros eram a maioria da população no Brasil, isso era assustador para as elites, né? Bem, outra revolta importante, a cabanagem, ocorrida no Grão-Pará e se estende para a região amazônica. Ela vai iniciar também no governo do padre Feijó. E é um dos motivos da saída de Feijó, a renúncia dele. Ela vai terminar em 1840. Quem são os líderes dessa revolta? Os fazendeiros Antônio Mocher, Francisco Vinagre e o Eduardo Angelim, um seringueiro. Essa cabanagem, ela tem ampla participação popular, né? Essa revolta, pelas próprias características do Grão-Pará, ela tem a grande participação de índios, negros, homens livres, pobres, mestiços e escravos, mas foi conduzida pelas elites, né? E qual o principal objetivo? Como todas as outras, a insatisfação com o governo regencial, né? A renúncia de Dom Pedro I e a ascensão do governo regencial traz expectativas positivas, mas os regentes, a própria ausência, o vazio de poder, a ausência de um imperador e a disputa, as rivalidades políticas entre liberais moderados, liberais exaltados, né? Esse vácuo de poder, né? Isso acaba, aliado à crise econômica e à insatisfação popular, acaba explodindo essas revoltas, né? E a economia do Grão-Pará girava em torno de produtos, né? Não muito importantes na balança comercial brasileira, né? Madeira, peixes, a seringueira, enfim, produtos não muito importantes na balança comercial até então. E assim, essas elites queriam uma maior descentralização do poder, essas elites queriam, né? Não se esqueçam que durante o período regencial, quem esteve no poder foram os representantes
do Centro-Sul, que tinham a maioria dos deputados e senadores. E assim, enquanto as elites queriam maior descentralização do poder, queriam maior autonomia política, as classes populares queriam uma reforma agrária, a distribuição de terras, queriam melhorar suas condições sociais, queriam o direito de escolher seus representantes, queriam o fim da escravidão, enfim. E já que eles não conseguiram chegar ao poder, o objetivo seria alcançado, na concepção desses rebeldes, somente uma revolta, somente um movimento separatista. Diante disso, eles vão pegar em armas, afastam o governador, que era nomeado pelo poder central, e assume o poder em Belém. E ao assumir o poder, há uma divisão entre as lideranças. E essa divisão entre as lideranças enfraquece o movimento, né? E a ampla participação popular, né? E não se esqueçam que essas classes populares queriam melhorar suas condições sociais. Queriam uma reforma agrária, o direito de acesso à terra, o fim da escravidão, a melhoria das suas condições de vida. E isso acaba assustando os interesses da elite, né? E assim, com apoio da Guarda Nacional local e representantes também do Exército Brasileiro, a revolta vai ser extremamente violenta. A revolta se estende da capital, Belém, para o interior do Grão-Pará e Amazonas. E essa revolta vai ser extremamente violenta. 30 mil executados. Uma população de aproximadamente 100 mil pessoas, algo em torno de 30% da população foi reprimida, a mais violenta. E aí termina a cabanagem, uma revolta de caráter popular. E exatamente por que foi a mais violentamente reprimida? Por questionar a ordem social, questionar a escravidão, questionar o latifúndio. E exatamente por isso, tão barbaramente reprimida. Bem, a Sabinada. A Sabinada ocorre na Bahia. Por que o nome Sabinada? São representantes de classe média urbana. Francisco Sabino, o médico, Francisco Sabino Barroso, é o principal líder. E não se esqueçam, ela ocorre em Salvador. Salvador já foi a antiga capital do Brasil, foi a primeira capital do Brasil. E o Nordeste, diante da decadência da cana-de-açúcar, lá na época do apogeu da mineração, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. E assim, o Nordeste perde essa autonomia política. Então, aliado a essa insatisfação política por perder o poder para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, a sede da corte, havia crise econômica também. E outra questão agravante, além da crise econômica e a insatisfação política, muitos baianos estavam sendo recrutados para combater a farroupilha, que explodia lá no Rio Grande do Sul. Então, diante dessa situação, os rebeldes decidem pegar em armas e romper com o governo regencial. Funda-se uma república provisória. Olha a bandeira dessa república baiense. Além de proclamar uma república, ela ganha a adesão dessas classes médias urbanas. Ela é conduzida pelas elites, mas ganha o apoio desses setores urbanos. E a revolta, ela tem uma característica interessante. Qual que é o objetivo? Proclamar uma república provisória, até o menino Dom Pedro II chegar à maioridade. Então, qual que é o objetivo dessa revolta? Separar-se do Brasil, separar a Bahia do restante do Brasil, proclamar-se uma república até o menino chegar ao poder, até o Pedro de Alcântara
chegar ao poder, o que se daria em 1844. Só que ela foi reprimida antes, em 1838. E assim, os líderes foram presos e alguns expulsos, deportados ou mortos. Outra revolta importante também vai ocorrer na região Nordeste, a Balaiada, no Maranhão, de 1838 a 1841. Vejam que todas essas revoltas ocorrem a partir da segunda metade dos anos 30 do século XIX, quando se estabelece a regência una do padre Feijó. Os líderes, Manuel dos Anjos Ferreira, o apelido Balaio, era um artesão que dá nome à revolta, a Balaiada. O Raimundo Gomes, o Cara Preta, esse Raimundo Gomes era um vaqueiro. E o Cosme Bento das Chagas, o Preto Cosme, que era um escravo liberto, ou melhor, um negro alforriado. Ele era líder de um quilombo nos arredores de São Luís. Vejam que é uma revolta popular. E as causas é a pobreza generalizada, a insatisfação popular, a crise da economia godoeira, o carro-chefe da economia local, e a produção de algodão local era exportada para a Inglaterra, para as indústrias de tecidos da Inglaterra, mas tinha um concorrente muito forte, que era a produção do algodão norte-americano. E assim, o produto dele estava em crise, aliada à pobreza extrema, à crise econômica. Ainda havia um agravante: os comerciantes portugueses, os comerciantes varejistas, eles tinham o controle, eram donos das lojas de varejo e atacadistas e ligados à exportação. Havia também um outro agravante: a rivalidade, a disputa de poder entre conservadores e os liberais, chamados lá no Maranhão de bem-te-vis. E assim, aliado a essa insatisfação política, a essa insatisfação popular, a rivalidade entre as elites locais. Aliada a essas rivalidades, eles não vão conseguir chegar ao poder. Essa revolta, ela acaba se estendendo para o interior também, e ela vai ser fortemente reprimida. Os mesmos liberais, a elite local, que queriam uma maior descentralização do poder, insatisfeitos com a centralização do poder, com a ascensão do conservador Araújo Lima, insatisfeitos com o regresso conservador, eles vão estimular a revolta. Mas quando essa revolta ela se torna perigosa aos olhos dessas elites, quando eles começam a questionar o latifúndio, a própria escravidão, essa revolta deve ser reprimida. E assim, as próprias elites dos liberais, os chamados bem-te-vis, que manipularam para estimular a revolta, eles vão ajudar a reprimir. Guarda Nacional, com apoio do Exército Brasileiro. E assim, o líder do Exército, o Luiz Alves de Lima e Silva, reprime violentamente a revolta. E assim ele passa, ele ganha um título de Barão de Caxias, o pacificador do Império. Esse Luiz Alves de Lima e Silva é o patrono do Exército Brasileiro. Futuramente também ele vai ter destaque na repressão à Farroupilha, a guerra lá no Sul. Por sinal, ele termina com essa revolta e vai para o Rio Grande do Sul reprimir a Farroupilha. E futuramente também ele vai destacar na Guerra do Paraguai, o principal representante do Exército Brasileiro. Fica faltando, então, apenas a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Essa é diferente. É a mais longa guerra civil do país. E, por sinal, é a mais longa do período regencial. Ela tem caráter elitista. Essa não foi feita por classes populares.
essa foi sempre conduzida pelas elites gaúchas. Quem eram os líderes? Os grandes fazendeiros, os grandes estancieiros, proprietários de terra, criadores de gado, pecuaristas, produtores de charque. O charque era um produto de consumo nacional, a carne de sol. Bento Gonçalves, que era o governador e principal líder gaúcho, Davi Canabarro, grande pecuarista, o segundo homem na liderança do movimento, e essa tem uma participação importante do Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, ele foi o líder da unificação italiana, conhecido também como o herói de dois mundos. Garibaldi, além de participar da Revolução Farroupilha, ele vem como mercenário, prestar seu serviço com suas tropas, com sua experiência de guerra, na causa da Farroupilha. E depois, já casado com a Anita Garibaldi, a catarinense Anita Garibaldi, eles vão participar também da unificação italiana, né, que vai ocorrer em 1871, ao final do século XIX. Bem, quais as causas? Se é uma revolta de elite, qual o motivo dessa revolta? Não se esqueçam, o Rio Grande do Sul era produtor de charque. O charque era um produto de consumo da população brasileira. Não era um produto para exportação. Inclusive, o charque gaúcho sofria a concorrência da produção de charque do Uruguai e da Argentina. E o que é pior, o charque gaúcho pagava mais impostos do que o produto estrangeiro. Então, além da insatisfação com os altos impostos, havia a concorrência desse charque platino. Então, o que é o objetivo deles? Eles queriam um protecionismo alfandegário. Aliado a isso, eles queriam uma maior descentralização do poder. Se eles são representantes dos liberais exaltados, o que é a proposta? É se proclamar uma república, ou pelo menos dar autonomia para essas províncias, descentralizar o poder que até então estava concentrado no Rio de Janeiro, na capital. E assim, eles querem também o direito de escolher o seu governador, na época chamado de presidente de província. E o que acontecia também? E geralmente o governador nomeado pelo Rio de Janeiro, ele não atendia aos interesses dessas elites locais. Então, recapitulando, ela tem a participação das elites, ela foi conduzida pelas elites, foi a mais longa guerra civil do país. E outra coisa, ela tem causas econômicas. Ela não questiona o latifúndio, ela não questiona a escravidão. É uma causa econômica e política. Eles querem o quê? As principais reivindicações. Eles querem protecionismo alfandegário. Se sentem insatisfeitos porque o produto estrangeiro, a carne de sol produzida na Argentina e no Uruguai, pagava menos impostos no Brasil que o charque gaúcho. E eles querem maior descentralização do poder, eles querem o direito de escolher seu governador, o presidente de província. Bem, esses rebeldes, eles vão proclamar duas repúblicas de caráter separatista. A República do Piratini, ou República Rio-Grandense, e a República Juliana, em Santa Catarina. Percebam que esse movimento, eles saem das cercanias do Rio Grande do Sul e se estende para Santa Catarina e ameaça até atacar São Paulo. Na imagem aqui, temos a bandeira da República do Piratini e a da República Juliana, em Santa Catarina. E o Garibaldi, o herói de dois mundos. Por quê? Porque ele participou ao mesmo tempo que ele vai dar o apoio aos rebeldes gaúchos na Farroupilha e depois ele vai liderar a unificação da Itália, em 1870, 71. Bem, e por que essa guerra foi a mais longa guerra civil do país? Por quê? Além da experiência de combate, os recursos, essa elite, ela tem mais recursos para manter uma guerra, né? E aliado a isso, eles têm experiência de combate nas guerras de fronteira
lá no Uruguai, né? na fronteira com o Uruguai. E ela inicia no governo do Feijó, perpassa pelo governo conservador do Araújo Lima e só vai terminar no governo de Dom Pedro II. Ela começa em 1835, no governo do Feijó, perpassa pelo governo de Araújo Lima e só vai terminar 5 anos depois de Dom Pedro II assumir o trono, em 1845. Bem, em 1845, o comando das tropas, não se esqueçam, o Caxias, o líder do exército, ele vai ser nomeado pelo imperador o novo governador do Rio Grande do Sul, e ele, como líder do exército, ele vai reprimir a revolta. Mas ele consegue, além da repressão, ele também vai conceder anistia aos rebeldes gaúchos. Então vejam a diferença de tratamento do imperador Dom Pedro II com essa revolta. E assim, em 1845, Caxias e Canabarro selam a paz, assinam um tratado de paz, a Paz de Poncho Verde, estabelecendo o fim da revolta e o fim dessas rebeliões com a concessão de anistia, o perdão para esses rebeldes. Além disso, as tropas do Exército Farroupilha vão ser incorporadas ao Exército Nacional. A experiência em combate vai ser essencial para combater os vizinhos nas chamadas questões platinas, em guerra contra o Uruguai, a Argentina e depois contra o próprio Paraguai. Além disso, vai descentralizar o poder, eles vão ter o direito, Dom Pedro II permite que eles escolham, que eles elejam o presidente de província e o governador. As terras que foram confiscadas dos rebeldes foram devolvidas aos seus donos, né, os latifundiários, e estabelece também a proteção do charque. Eles conseguem o seu objetivo, que é o protecionismo alfandegário. Assim, o charque argentino e o uruguaio, eles passam a pagar mais impostos. E assim, praticamente, eles conseguem tudo que queriam. Né? E poderia dizer que essa revolta, embora reprimida, mas ela alcançou um sucesso. Porque todos os seus objetivos foram alcançados. Mas por que foram alcançados? Porque ela é de elite. Ela não questiona a ordem escravocrata, ela não questiona a ordem social, e muito menos a ordem econômica. Eles não questionam o latifúndio. Assim, para os combatentes que participaram no Exército Farroupilha, principalmente os escravizados, havia a promessa de que eles ganhariam a liberdade. Né? Só que, não. Em 1844, houve o massacre de Porongos. Praticamente o último combate. E assim, esses soldados negros Farroupilha, que lutaram bravamente ao lado dessas elites gaúchas, eles foram massacrados. É óbvio, esse massacre de Porongos foram os escravizados que sonhavam com a alforria, que sonhavam com a liberdade, foram massacrados. E assim terminava a última rebelião do período regencial. É isso. Um abraço.